Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu não sei se você percebeu agora que você chegou aí na igreja, mas a nossa rua ela está um pouquinho mais clara. Perceberam? O poste lá da esquina estava estragado há um tempo, e aí essa semana eles vieram ajeitar o poste. Como é bom quando a gente consegue enxergar com mais clareza as coisas. Não é? E o convite essa noite é para nós crermos no que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, quando ela fala acerca dela mesma. Ela afirma que ela é a luz para o nosso caminho. É ela que vai iluminar os nossos passos. É somente através da Escritura que nós podemos ter clareza no rumo que nós estamos dando para a nossa vida. Então eu não sei qual é o coração que você chega aqui essa noite. Talvez você chegue aqui pedindo a Deus um rumo para a tua vida, ou em alguma área específica. Eu não sei, eu não conheço você, não a esse ponto, pelo menos. Mas o que nós sabemos é que a palavra de Deus, ela tem o poder de iluminar o nosso ser. A minha oração é que nessa noite, essa palavra que é viva e eficaz, toque os nossos corações. Que a gente saia daqui essa noite diferente. Que a gente saia daqui essa noite mais iluminado pela palavra do Senhor. Entendendo que Ele, o nosso Senhor Jesus, é a luz do mundo. Fora dele é só escuridão. É a gente andar em trevas. É um tiro no escuro. Mas no Senhor nós temos um caminho claro, concreto, objetivo para as nossas vidas. Eu quero desafiar você a trilhar esse caminho, o caminho da palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você a se colocar em pé e juntos nós iremos orar ao Senhor. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor, as nossas preocupações, as nossas alegrias, né? Colocar os nossos defeitos, mas também as nossas qualidades. Às vezes a gente acha que Deus só está preocupado em consertar a gente naquilo que está quebrado, mas Deus também está muito interessado naquilo que está inteiro, para que Ele possa desenvolver e usar isso para o maior propósito de todos, que é a glória dEle, é tornar o nome dEle cada vez mais conhecido. Meus irmãos, isso sim é um privilégio, nós sermos participantes do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo aqui na nossa cidade. Vamos orar então? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui como igreja. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos chamou aqui hoje. O Senhor proporcionou, o Senhor conduziu a nossa semana, o nosso dia, os nossos relacionamentos de tal forma para que nós estivéssemos aqui essa noite, para cantarmos como igreja, para orarmos como igreja e para ouvirmos a Tua palavra como igreja. Nós pedimos, ó Deus, nos ajuda que a gente não negligencie esse tempo. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não torne esse tempo tão precioso, tão valioso, um tempo em vão. Nos ajuda, Senhor, que o nosso coração realmente esteja aqui. Que o Senhor essa noite nos cative, nos chame, nos atrai para perto do Senhor. Por favor, Pai, nós pedimos isso. Enquanto cantamos, mais do que colocar a nossa voz numa melodia e dizer palavras vazias, nós queremos, Senhor, colocar todas essas palavras diante do Senhor, porque nós sabemos que Tu nos ouve. Muito obrigado por isso. Então, juntos, nesse momento, nós queremos cantar acerca do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Vamos louvar então ao nosso Deus. Vamos iniciar esse momento, irmãos, com a consciência do que estaremos cantando, né? Então a nossa igreja criou alguns sermões a igreja que queremos ser e queremos ter fome por ensino verdadeiro. Esse louvor aqui, Teu amor é incrível, ele tem um refrão que fala assim: aleluia, Teu amor me faz cantar. Esse amor de Deus por nós, irmãos,
esse amor que nos preenche, nos completa, nos resgata, nos busca, nos abraça. É esse amor que nos faz cantar, que nos leva a cantar, que muda o nosso coração. O Espírito Santo convence o nosso coração acerca disso. Então, assim, só para os irmãos entenderem esse louvor aqui, agora que cantaremos, não é que Deus está lá sentado esperando que nós vamos cantar a Ele. Não, Deus nos ama e o nosso coração não aguenta, ele fica cheio de amor, cheio por esse amor de Deus, e ele quer botar para fora isso. Essa é uma resposta, então, que o nosso ser louve ao Senhor. Vamos cantar, irmãos. Os meus pés, ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia. Teu amor surpreende, é sentimento diferente. Alegria imensa, teu amor é incrível, tem constante, como uma rocha, sobre os pés, ele me sustenta, isso é um mistério, quando estou cercado, ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, pra sentir diferente, alegria imensa. Sempre quis te ver, e a qualidade. Amém. Amém. Esse amor de Deus por nós, Ele nos amou primeiro. E diante disso, então, nosso próximo louvor, ele vai falar desse amor que nos alcançou, que nos abraçou, e nós rendemos graças a esse Deus. Nós bendizemos o seu nome, então, quando cantamos, e é independente das situações, a gente louva, canta a Ele. Eu te enviei no deserto estiver, na solidão me envolver. Eu te enviei pelas bênçãos, pela
eu te bendirei. No caminho de aflição, Senhor, toma meu coração. Pelas bênçãos receberá de todo. Quantas terras receberá. Como é bom saber que o Deus, nosso plano, é o verdadeiro, é o Deus vivo. Que possamos ter a consciência de que o que estamos cantando também é o que agrada, é o que vem da sua própria palavra, para nós podermos obedecer a esse Deus. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Amém. Amém, irmãos. Então, após esse Deus nos encontrar, que nos ama tanto, que nós bendizemos o seu nome, nós rendemos agora então um canto de agradecimento. Nós agradecemos a esse Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu vivo pela fé e não assim. Você mudou a minha história. Você acreditou, isso é tudo.
Boa noite, igreja. Eu tenho um recadinho para dar. Os irmãos sabem, então, que nós estamos com a nossa salinha do berçário praticamente pronta. Faltam alguns detalhezinhos. Nós temos bastante bebês entre nós. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é bem importante. Como Ministério Infantil, que eu vim aqui hoje, para dar esse recado. Nós gostaríamos de pedir, né, para os pais, que são os responsáveis, para estarem mais atentos com as crianças em relação à salinha. A salinha, ela foi feita, ela é para os bebês e para as mães dos bebês. Bebês de colo, pequenininhos, que ainda não irão para as escolinhas. É aquele chamado socorro que nós chamamos a salinha. A criança está agitada, a criança está chorona, para amamentar, tem lá uma poltrona bem confortável. A criança dormiu, está pesada, ficar com ela no colo, lá tem 2 bercinhos bem organizadinhos, com lençóis limpinhos. Então nós gostaríamos de pedir para que os pais estivessem mais atentos com isso. Claro que nós temos algumas crianças que são um pouquinho maiores. Eu tenho o João, tenho o Heitor, tenho a Martina, tenho o Miguel, da Riane, né? Às vezes vem um outro visitante que é maiorzinho um pouco. A sala não é para eles, mas ela pode auxiliar. A criança está agitada também, vai lá, dá uma conversadinha com a criança, acalma a criança. Mas a gente pede encarecidamente que não permaneçam na sala, porque a sala é para as mamães com os bebês pequenos. Nós precisamos estar tranquilas lá, precisa estar no ambiente tranquilo, silêncio, para amamentar, para acalmar os bebês, ou inclusive a questão do soninho. Certo? Então esse recadinho que eu queria dar, que é bem importante, e eu espero a compreensão de todos. Gente, eu tenho mais 3 avisos bem objetivos aqui que eu gostaria de dar. Um deles é sobre as camisetas. Tem alguém aqui que ainda não pegou sua camiseta? Daí não dá. Mas quem não pegou a camiseta e gostaria de uma camiseta, pode ir lá na empresa. Depois tu pergunta bem certinho para a Vânia ali. Pode ir lá na empresa e pode fazer a encomenda ainda, tá bom? Já tinha gente que tinha me perguntado isso. Então, se alguém quiser, pode ir lá na empresa, assim, no máximo até quarta-feira, e pode fazer a encomenda de novo, tá bom? O pagamento da segunda parte das camisetas precisa ser feito. Então, você que pagou só a metade da camiseta, entre em contato com a Vânia, né, vê ali como é que está a sua situação. Talvez até você só esqueceu de pagar. Então, está aqui o lembrete também. O recado que eu tenho é sobre o cuidado com o café. Eu não sei se veio o café hoje. Veio. Gente, assim, ó, há dias atrás, alguns domingos atrás, eu chamei a atenção quanto à organização daquele espaço, né? Estava bastante pacotinho de açúcar virado, o resto de café ali em cima, e a gente sabe que ninguém faz isso aqui em casa, né? Então vamos tomar um cuidado com aquele espaço ali. E outra, quando não tinha café, você não levantava 5 vezes no meio do sermão para ir buscar água ou buscar café. Então não precisa, tá bom? Você pode ir lá, você pode pegar o café, depois do culto você pode usar esse tempo para tomar um cafezinho ali, conversar com as pessoas, perguntar para as pessoas se vai chover, né? A intenção é essa. Não, a intenção de ter o café ali não é você ficar levantando 3, 4 vezes no meio do sermão ou enquanto nós estamos cantando para tomar café, tá bom? Porque nós chega no final, a gente queria tomar um cafezinho para conversar, aí não tem, acabou o café. O outro recado importante que eu tenho, que eu já dei esse recado aqui num outro momento e quero apenas enfatizar ele. Nós temos no nosso meio 2 pessoas que estão congregando conosco que têm o desejo de se tornarem membros da nossa igreja. Então, nesse sábado, no dia 7, às 17 horas, aqui na igreja, nós vamos ter o primeiro encontro, então, para novos membros ou interessados
nesse assunto. Então, é estendido o convite também para você que já é membro da nossa igreja, se você quiser vir aqui, trazer um café, né, para conversar junto, conhecer mais quem são essas pessoas. Mas a ideia é a gente ter alguns encontros para nós conversarmos sobre a ideia da nossa igreja, o que é a nossa igreja, dar uma segurança para essas pessoas saber onde é que elas estão se enfiando. É mais ou menos isso. Então, entender o que significa ser membro de uma igreja, por que é importante nós sermos membros da igreja da qual a gente está congregando. Então, nós vamos ter um papo sobre isso. Fica aí o convite, então, àqueles que têm um interesse, né? Pensam assim, eu queria saber mais sobre isso. Depois dos encontros, serão pelo menos 4, depois desses encontros eu vou ter que me tornar membro da igreja? Não necessariamente. Por isso que está aberto também para os curiosos, para os interessados no assunto. Então, você pode vir, tá? Obviamente, as pessoas que têm o desejo de se tornar membro, eu estarei acompanhando mais de perto, além dos encontros que nós teremos aqui no sábado. Então, eu estarei acompanhando mais de perto. Eu acho que eu tinha... Não, são esses 3 recados, então, que eu tinha para dar. Se possível, se você puder me avisar até quinta-feira, pastor, aqueles encontros lá para os novos membros e tudo mais, eu quero participar. Eu já sou membro da igreja e quero participar porque eu quero ouvir mais, ou quero conhecer quem são essas pessoas. Ok, você pode vir, vai ser muito bom. Até inclusive eu incentivo aqueles membros que têm a disponibilidade, a disposição de estarem aqui, vai ser muito bom. Mas aqueles também que não, eu só quero ir porque eu quero conhecer mais, não quero me tornar membro agora, pode vir também para a gente conversar, esclarecer, você vai poder fazer perguntas, enfim, a gente tirar algumas dúvidas a respeito disso. Aqui na nossa igreja, preciso mencionar esse detalhe, aqui na nossa igreja tem 3 formas de você se tornar membro da nossa igreja. Uma das formas é pelo batismo. Então, se você ainda não foi batizado e você quer tomar essa decisão de confessar a sua fé publicamente, então se você entende que Jesus alcançou a sua vida, que você é salvo e você quer se batizar, o batismo é uma das formas de se tornar membro da nossa igreja. Mas se você já foi batizado e você era membro de outra igreja batista, de outra cidade, e você está aqui na nossa cidade agora, aí o meio para você se tornar membro da nossa igreja é por carta de transferência. Então você participa desses encontros, após esses encontros a secretaria da nossa igreja vai solicitar a sua carta de membresia para a igreja que você estava sendo membro antes, e aí então aquela igreja vai mandar a carta para cá. Então isso acontece via secretarias, tá bom? Isso no caso se você veio de uma outra cidade que você estava frequentando outra igreja batista, você era membro em outra igreja batista. Mas pastor, eu sou batizado, sou aqui da cidade, ou enfim, de qualquer outro lugar, mas eu já fui batizado em outra igreja e fiquei um tempo fora e agora estou congregando aqui. O que eu faço? Qual é o caminho? Aí é a aclamação. Você não vai ser batizado de novo, não vai ser pedido uma carta para essa outra igreja, mas você será aceito como membro da nossa igreja através de aclamação, que é o mesmo que acontece com as outras formas. Numa assembleia, é aprovado então o teu nome para ser membro oficialmente da nossa igreja, e isso concede a ti deveres, né? Assim como também direitos, privilégios de fazer parte dessa igreja. Ok? Eu pedi para os membros da nossa igreja dar um sorriso aí para tentar convencer os outros de que é bom ser membro dessa igreja. Vamos fingir pelo menos. Brincadeiras à parte, irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Quem sabe aonde a gente parou? Tiago 2. O sermão da semana passada foi até o versículo 9 de Tiago. Tiago 2, do 1 ao 9. E hoje nós daremos sequência então à nossa série de sermões Maturidade, um chamado à fé prática. E imediatamente, na sequência imediata aqui do texto, então nós partiremos
versículo 10. E hoje a porção que nós iremos meditar da Escritura é do 10 até o 13. Tiago capítulo 2, versículo 10 até o versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor ministre em nossos corações essa noite. Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor gere algo novo em nossos corações essa noite. Que a Tua palavra fique gravada em nós. Que possamos compreender um pouco mais acerca daquilo que o Senhor deixou revelado a nós, a Tua palavra. E que mais do que sanar as nossas curiosidades sobre o texto, que em nós seja despertado responsabilidade. Que possamos responder ao Senhor, e isso com gratidão, com louvor, com adoração, oferecendo o nosso coração diante do Teu altar. Pedimos a Deus que essa noite o Senhor ministre em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente boas, o contexto aqui nós já sabemos. A diáspora, o povo fugindo da perseguição. Lá em 44 depois de Cristo morre então o primeiro mártir da igreja, Estevão, apedrejado. Num espaço de 20 anos, a perseguição contra os crentes se intensifica. Aproximadamente 20 anos depois, estoura então a perseguição. Um imperador ainda mais sanguinário contra os crentes persegue cada vez mais. E o povo se espalha. Tanto é que o versículo 1 de Tiago capítulo 1 vai iniciar assim: aos irmãos das 12 tribos que estão dispersos, ou aos irmãos da diáspora, é isso que o termo quer dizer, aqueles que fugiram da perseguição em Jerusalém. E aqui é sempre importante a gente enfatizar isso. A perseguição não significava que Deus havia perdido o controle da história, muito pelo contrário. Nós percebemos que Jesus já havia dito que era necessário que o povo saísse de Jerusalém. E um dos textos que isso fica muito bem explícito para nós é Atos capítulo 1, versículo 8. Logo, um pouco antes de Jesus ser assunto aos céus mais uma vez, ele então diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então esse foi um meio que Deus usou, a perseguição Deus usou para que a palavra dele, a sua mensagem se espalhasse ainda mais. Ontem ainda num estudo com alguns irmãos, nós comentávamos sobre isso. Olhando para a história extra-bíblica, a história que a gente estuda na escola, nós percebemos como a mão de Deus sempre foi conduzindo todas as coisas. Como Deus sempre dobrou a história, porque a história pertence a Ele. Deus sempre dobrou a história para cumprir os seus propósitos. Não o meu propósito, mas o propósito dele. Porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então aqui no meio de um povo que estava fugindo, que havia deixado seus bens para trás, muitos haviam perdido família, amigos. Nós não vemos em nenhum momento
a pregação de Tiago, a instrução da palavra de Deus a esses homens, que agora seria um momento para eles aliviar na forma como eles viviam o Evangelho. Pelo contrário, agora no meio do sofrimento, no meio do fogo cruzado, era um momento ainda mais propício para lembrar aqueles irmãos e irmãs de que a maturidade é um chamado à fé prática. De que é justamente no momento onde as rosas, né, o conforto do nosso caminho somem, é justamente nesses momentos que nós devemos colocar em prática aquilo que nós cremos. Há quem diga que o sofrimento nos faz conhecer mais a Deus. Eu concordo em partes com isso. Eu acredito que após o sofrimento, você cria uma nova perspectiva sobre Deus. Você se obriga a experimentar mais de Deus. Mas no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio daquilo que arrebenta com todo mundo, é o momento em que nós provamos e vemos que o Senhor é bom. No meio do sofrimento, nós não descobrimos um Deus novo. No meio do sofrimento, nós usufruímos do relacionamento que nós já temos com Deus. E é por isso que tantas vezes no meio do sofrimento, nós percebemos que o sofrimento me fez conhecer mais a Deus. Claro, ficou escancarado que você não conhecia. Ficou escancarado que você não relacionava com Deus. Você apenas interagia de vez em quando. É por isso que muitas vezes a gente sai do sofrimento com aquela perspectiva: eu conheci mais a Deus. Menos mal quando isso acontece. O problema é pior ainda quando nós nos rendemos, quando nós nos prostramos ao sofrimento. Quando a depressão, quando a dor, quando a tristeza, a angústia, a mágoa, a falta de perdão mostra as garras para nós e nós nos permitimos ser devorados. Aí nós estamos perdidos mesmo. Mas é justamente nesse momento de aflição, de dor, de fogo cruzado, que Tiago, como eu já mencionei em outro momento, que era muito mais um pregador do que um escritor, Tiago, mais uma vez, direto, objetivo, cirúrgico, Tiago diz: se vocês abrirem mão de um ponto da lei, vocês quebraram toda ela. O que Tiago está dizendo: não é hora de fraquejar. Vocês estão sofrendo, mas o nosso Jesus é o servo sofredor. Vocês estão enfrentando batalhas, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Vocês se sentem que foram abandonados, o nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Se sentem distantes, o nosso Deus é aquele que enche toda a terra e é aquele que habita com o que tem o coração contrito e quebrantado. Esse é o nosso Deus. Tiago então nos mostra que no meio do sofrimento não é hora de parar. Pelo contrário, é hora da gente exercitar ainda mais a nossa fé. É hora da gente crescer, da gente avançar ainda mais. O quinto sermão da nossa série, então, a lei de Deus. Normalmente, quando nós pensamos sobre a lei, aqueles que já têm um pouquinho mais de caminhada de igreja, quando nós pensamos sobre a lei, nós pensamos em algo do passado. Nós pensamos em algo ruim, uma sobrecarga. Nós pensamos em um fardo que nos aprisiona. Mas será que é isso que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus? Será que esse é o ensino bíblico sobre isso? Jesus revela o verdadeiro sentido da lei. É em Jesus Cristo que nós temos o clímax da revelação, o ápice. É em Jesus Cristo que nós temos a imagem do Deus invisível. É isso que nos diz Hebreus, é isso que nos diz Colossenses, que Ele é a exata expressão do ser de Deus.
Então, se nós queremos saber a respeito da lei de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o Deus que se encarnou para nos mostrar como nós devemos agir, como nós devemos nos relacionar com essa lei. O nosso texto base é esse, Tiago, capítulo 2, do versículo 10 até o 13. Mas nós iremos transitar em outros textos. Então, se você quiser me acompanhar, se você quiser apenas ficar atento aqui, eu posso passar para você depois a relação dos textos, só me pede no WhatsApp lá depois, no privado. Mas acompanha comigo. Mateus capítulo 5, e esse é um dos textos que pelo menos eu gostaria que você lesse junto. Mateus capítulo 5, enquanto você localiza o texto, eu quero provocar você a pensar, ao longo da nossa série em Tiago, a você pensar e a você perceber de como o Tiago constantemente olha para o principal sermão registrado de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. Tiago constantemente se volta para os ensinos de Jesus. Tiago não está preocupado em oferecer um novo ensino. Tiago não está preocupado em inventar a roda, inventar uma nova estratégia que agora a igreja vai bombar. Tiago está preocupado em lembrar aqueles irmãos daquilo que é essencial. Tiago está preocupado em lembrar os irmãos, os seus irmãos e irmãs, daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Mateus 5, então, o versículo 17 e o versículo 18 nos diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Jesus não veio para excluir aquilo que se tinha no Antigo Testamento. O próprio Jesus afirma nesse texto: eu não vim para abolir, mas cumprir. O termo aqui no original, no idioma original grego, traz a ideia, esse cumprir, traz a ideia de encher até transbordar. Traz o sentido também de dar sentido para uma coisa que até então estava incompleta. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio dar sentido àquela lei. Jesus não veio excluir o que tinha sido escrito. Jesus não veio dar uma nova interpretação ao que tinha sido escrito. Jesus veio trazer o verdadeiro sentido daquilo que tinha sido escrito. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos lutar contra aquela tentação de achar que estamos lendo uma porção menos importante da Escritura. Porque o que nós estamos lendo ali é Jesus Cristo. Fala sobre Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, e Jesus conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus já ressurreto, os dois discípulos ali chateados porque o mestre deles havia morrido. Naquela ocasião específica eles não reconhecem Jesus. Gente, tem pouca coisa nesse mundo que eu não daria para ouvir esse sermão de Jesus. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Jesus ensinou, Jesus mostrou a eles tudo aquilo que a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, tudo o que a lei e os profetas ensinavam sobre o próprio Jesus. Então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, é sobre Jesus que nós estamos lendo. Eu vou ler só o Novo Testamento porque é mais importante. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe que tu está lendo o Novo Testamento da forma correta, se você deixou a base para trás? Jesus diz: não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, quem somos nós para desconsiderar o que foi escrito lá atrás? Quem nos deu essa autoridade? Quem nos deu a ousadia de viver apenas se preocupando com aquilo que o Novo Testamento diz? Quem nos deu a autoridade para dizer que parte da Bíblia não é tão importante assim?
Jesus diz que ele veio para cumprir. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento, todos aqueles rituais no Antigo Testamento, na lei, as cerimônias, o sangue, os animais que precisavam ser oferecidos, e esses animais precisavam ser sem defeito. Isso tudo apontava para o sacrifício definitivo, permanente que viria, isso é Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar e entender que na Escritura, em cada versículo, eu desafio você a ler a Bíblia dessa forma, em cada versículo há um caminho para Cristo. Porque todas as coisas convergem em Cristo. É claro, existem uns caminhos mais longos e outros mais curtos, mas em cada versículo da Bíblia há um caminho para Jesus. Tiago, voltando para Tiago, no capítulo 2, pegando aqui o que nós falamos na semana passada, versículo 8 e 9 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A lei é a expressão do caráter e da vontade de Deus. Na lei nós encontramos o que Deus requer de nós, o que Deus deseja de nós, o que Deus espera de cada um de nós. É na lei de Deus que nós encontraremos isso. O problema é que muitas vezes nós somos igual aqueles participantes de programa estilo domingo à tarde. Eu vou ilustrar aqui e talvez vai vir imagens na sua cabeça. Aonde a pessoa ela participa de um quadro dentro de um programa e ela vai ganhar prêmios. E ela pode escolher qual é os prêmios que ela vai levar para casa. Só que o detalhe é que cada prêmio está separado atrás da cortina 1 e atrás da cortina 2. Ela não sabe o que tem atrás. Ela tem que escolher. O que tu quer? Cortina 1 ou cortina 2? Aí a pessoa fala, eu quero 1. Pá, ganha um carro. Aí troca, ela fica com 1 e o que está no 2 troca. Aí no 2 agora tem um lápis. E aí o apresentador pergunta, qual tu quer? 1 ou 2? Se ela pudesse ver atrás da cortina, é óbvio, né? O carro. Mas como ela não consegue ver, pode ser que ela escolha o lápis. Eu quero 2. Enquanto isso a gente está em casa assistindo, não, que é isso? Olha, perdeu de ganhar o carro. Muitas vezes por não conhecer de fato o valor, a preciosidade da lei de Deus, nós acabamos escolhendo coisas sem valor. Nós acabamos tomando rumos na nossa vida que não trazem benefício nenhum, que não serve para nada. Porque vamos combinar, ainda que um lápis sirva para alguma coisa, tu fica sem escrever com o carro, tu dá outro jeito. Nós precisamos entender o que é a lei de Deus. Caso contrário, nós a desprezaremos. É como se tivesse uma cortina diante dos nossos olhos, onde nós não estamos enxergando o valor do que tem atrás. A primeira consideração que eu quero fazer sobre esse texto é no versículo 10 e o versículo 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Então se você não adultera, mas mata, você será condenado como um transgressor da lei. Primeiro ponto, a lei de Deus é uma lei íntegra, é uma lei inteira. A ideia da palavra íntegra, quando nós afirmamos a respeito de uma pessoa, aquela pessoa é uma pessoa íntegra, nós não estamos querendo dizer que a pessoa é perfeita.
Mas nós estamos querendo dizer que a pessoa é uma só. Não é aquele tipo de pessoa que você pensa assim, vai a duas caras. Ninguém pensa que isso aqui, né? Isso aqui não, é lá fora, é só uma hipótese, né? Mas uma pessoa íntegra é uma pessoa que é aquilo que é, independente de onde ela está. Independente da circunstância que ela se encontra, ela é aquilo. Independente das pessoas que cercam ela é aquilo. Uma pessoa íntegra. A lei de Deus é íntegra. A lei de Deus não muda. A lei de Deus não é fragmentada. Você não pode olhar para a lei de Deus e pensar, eu vou cumprir essa parte, porque essa parte me convém, e aquela outra parte eu não vou, porque afinal já estou fazendo muita coisa. Porque aquele que obedece uma parte, mas não obedece a outra, de acordo com o texto, eu peço, como eu disse, esse é o texto base, então eu peço que você acompanhe isso. Aquele que obedece uma parte e não obedece a outra, será condenado como um transgressor da lei. A ideia da transgressão é que é colocado uma linha divisória por Deus. E quando nós ultrapassamos essa linha, nós pecamos. Nós transgredimos a lei. É como eu tentar dar um passo aqui e cair. Aquele que cumpre apenas parte e não todo, será condenado, porque a lei é íntegra. Jesus corrige aqueles que praticam apenas uma parte da lei. E isso fica claro no texto de Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24. Jesus diz ali, ai de vocês, mestres e fariseus, vocês dão o dízimo de pequenas coisas, mas vocês estão negligenciando, vocês estão deixando de lado as coisas mais importantes da fé. Vocês estão deixando de lado o amor, a misericórdia e a fé. Jesus então diz, vocês deveriam fazer aquelas coisas, vocês deveriam atentar para as coisas pequenas, mas sem deixar de fazer essas coisas que são mais importantes. Jesus criticou essa entrega parcial. Muitas vezes nós somos convencidos por Satanás de que nós experimentaremos uma transformação total nos rendendo parcialmente. Que loucura é essa? Eu quero que Deus mude totalmente a minha vida, mas eu não vou entregar totalmente a minha vida para Ele. Bonito, né? Daí não adianta. Aí não acontece. Nós precisamos nos comprometer de forma íntegra, porque a lei de Deus é uma lei íntegra. Nós vemos esse retrato que deveria nos causar um embrulho no estômago. Em Malaquias capítulo 1, eu não vou fazer a leitura do texto, mas fala aqui sobre os sacerdotes, que eram responsáveis por oferecer os sacrifícios a Deus. Eram responsáveis pela liturgia do culto a Deus. E o que acontece é que esses sacerdotes estavam fazendo de qualquer jeito, sendo que Deus havia prescrito exatamente, detalhe por detalhe, de como deveria ser feito aquilo. E os sacerdotes estavam levando nas coxas. Traziam animais mancos, aleijados, defeituosos, não ofereciam da forma como tinha que oferecer. A resposta de Deus, ela é constrangedora. O Senhor diz assim, quem me dera se um de vocês fechasse a porta dos templos, porque assim eu não precisava aguentar vocês. É mais ou menos isso. Seria melhor que vocês não trouxessem nada do que trazer meia boca. E o próprio texto nos diz, Deus falando com o povo, entreguem essas ofertas ao governador de vocês para ver se ele vai aceitar. Por que vocês esperam que eu vou aceitar? Então muitas vezes nós nos preocupamos com integridade em todos os locais, todas as áreas da nossa vida. Mas quando trata sobre a nossa dedicação a Deus, a gente acha que pode viver mais ou menos. E o ser mais ou menos crente é mais perigoso do que tu assumir que não é. Porque quando tu é mais ou menos crente, e na minha opinião isso nem existe, é uma coisa que a gente inventou, o mais ou menos crente,
ele é tão prejudicial, porque além dele não viver a forma como deveria viver, pelo testemunho que ele dá, ele ensina outros de que é possível viver assim. É os lobos no meio das ovelhas. Mas deixa eu te dizer, deixa eu dar um recado para os lobos aqui. Esse rebanho tem pastor, e não sou eu. Eu não boto medo em ninguém, mas aquele que está aqui cuidando da gente, esse é grande. Esse tem os olhos como chamas de fogo. Então, se tu é lobo, é bom você sair de fininho. É bom você parar de tentar influenciar aqueles que são ovelha, porque o bom pastor está à porta e ele vai botar você para correr. Nós temos um pastor. Nós não somos um rebanho à toa, à solta. A lei de Deus é uma lei íntegra. Jesus critica esses mestres da lei e fariseus e chama eles de guias cegos. Estão aí coando mosquito, mas estão engolindo um camelo. Às vezes a gente tenta disfarçar a nossa piedade. A gente se preocupa ali com coisinhas tão pequenas, coisinhas pequenas que os outros enxergam, mas na nossa vida em secreto, nós estamos nem aí para aquilo que o Senhor espera de nós. Todo aquele, diz em Mateus 5 ainda, versículo 19 e 20, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. A pergunta que fica aí, será que Jesus está esperando perfeição da gente? Será que Jesus quer que você seja perfeito? Jesus ensinou que um homem deve amar a Deus com todo o coração. Jesus ensinou que nós devemos ter uma dedicação total a Ele. Qualquer dedicação, qualquer tipo de amor menos do que isso, nós não estamos cumprindo o padrão que Deus estabeleceu. O jeito que Deus disse que Ele deveria ser amado. Nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Eu e você, nós estamos pecando. Porque o que Deus espera de nós é uma entrega total. O resultado é que um pecado, ele gera outro. Nós cometemos um pecado e para esconder esse pecado, nós cometemos outro. Para esconder um pecado de que não amo a Deus da forma como deveria, eu cometo outro pecado para disfarçar e tentar convencer de que eu amo a Deus da forma como eu deveria. Eu minto. Eu faço boas obras com uma motivação errada. Eu me visto como um hipócrita. Mas a lei de Deus é uma lei íntegra. Um pecado vai gerando outro pecado. E aqui eu quero, meu irmão, minha irmã, dar um recado a você. Não subestime um pecadinho. Porque esse aí, ele abre portas para outros. E vai ser muito triste. Vai ser muito triste se um dia eu sentar contigo para conversar e você vir me falar de uma coisa horrível que você fez e a gente for tentar entender a situação e perceber que isso começou com um pecadinho. Não subestime. Não subestime. Não abra essa brecha. A lei de Deus é uma lei íntegra. Inteira. Em segundo lugar, a lei de Deus é uma lei que liberta. Isso está no versículo 12 de Tiago 2. Falem e hajam como alguém que vai ser julgado pela lei que liberta, ou pela lei da liberdade. Essa lei é uma lei que liberta. A lei que liberta, ela é mais branda.
ela é mais suave, porém também ela é muito mais rigorosa. É interessante a aplicação que nós podemos fazer para o fato de Jesus Cristo ter sido crucificado com outros 2 bandidos. Um é salvo. Aquele bandido escuta o que nós gostaríamos de ouvir. Te afirmo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao outro, ele morre blasfemando, morre debochando, morre incrédulo. Na cruz, no momento da crucificação, nós temos um que foi salvo, para que nós nos lembremos que nós não somos pessoas sem esperança. Em Cristo há salvação. Mas outro foi condenado, para que a gente entenda que não dá para ficar brincando com isso. A lei de Deus é uma lei que liberta. Ela é mais branda, porque nós percebemos em Mateus capítulo 11, versículo 28, e os versículos seguintes, Jesus dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para a alma de vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O fardo que Jesus estava falando aqui não era sobre um fardo físico, ainda que o povo estava sendo oprimido com rigorosos impostos pelo Império Romano, mas não estava falando sobre isso. Estava falando sobre um peso, sobre um jugo, sobre um fardo religioso. Não a prática da verdadeira religião, mas uma mera religiosidade. Jesus chama eles e diz assim: venham a mim, aprendam de mim. Eu vou dar descanso para o quê? Para o corpo de vocês? Não, para a alma de vocês, para o coração de vocês, para o interior de vocês. Enquanto os fariseus, os mestres da lei, defendiam e lutavam com unhas e dentes, tentando afirmar que para ser salvo alguém precisava cumprir as 613 leis que há no Antigo Testamento, Jesus vem e diz: disso depende toda a lei e os profetas. Ame a Deus e ao seu próximo. Fazendo isso, vocês cumprem toda a lei. É ou não é mais branda? É ou não é mais leve? Sim, mas é muito mais rigorosa, porque é uma lei que não foca na performance, é uma lei que não dá espaço para a gente fazer sem ser, é uma lei que olha para o coração. Essa é a lei que liberta, essa é a lei que Cristo traz, que Cristo ilumina o nosso entendimento para entender. Se não, vejamos, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 30, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí aqui quando fala qualquer homem, está falando no sentido geral, né? O texto pode ser o inverso também. Qualquer mulher que olhar para um homem que não é seu marido, ainda que não se deite com ele, já cometeu adultério. E Deus abomina isso. O texto continua dizendo: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir ele todo para o inferno. Se a gente for olhar a lei sem Cristo, a gente vai começar a se cortar. Vamos começar a arrancar olho, vamos começar a arrancar pé, arrancar mão. Há na história da igreja um maluco, e aí quando eu digo maluco é porque é maluco mesmo, que ele enxergava a Bíblia toda de forma alegórica. Tudo, não é bem isso. Mas aí quando ele chegou nesse texto,
que Jesus estava fazendo uma ilustração aqui, ele interpretou de forma literal. E ele era um homem que tinha muitos problemas morais na sua área sexual. Ele tinha dificuldade. Ele era um imoral. O que ele fez? Se cortou. Resultado: ele ainda continuava com os mesmos desejos desenfreados. Porque a lei que liberta, ela não está preocupada com a performance, ela está preocupada com o coração. Nós estamos vivendo essa lei? O princípio aqui não é literal, mas o princípio aqui é espiritual. O que nós estamos mantendo em nós, que nos custa tanto, mas que no fim das contas nós deveríamos abrir mão para honrar o Senhor. Que comportamento, que prática, que desejo, o que há dentro de nós que nós estamos dando tanto valor que nós sabemos que deveríamos jogar fora. Porque é melhor viver aqui na terra sem isso do que ir para o inferno com isso. Há quem diga a seguinte frase, o seguinte jargão, que possui uma aparente inteligência, mas na verdade é pura tolice. Eu prefiro ir para o inferno com os meus amigos do que ir para o céu sem eles. A questão é que no inferno não vai ter nenhum amigo lá, não. É só no céu que nós seremos uma família, que seremos uma família de muitos irmãos. Muitas vezes nós estamos brincando com isso. Nós estamos tentando encontrar liberdade em outras coisas, que não na lei de Deus, a lei que liberta. Então essa lei, ela é mais branda, porque ela visa o nosso coração. Ela não olha para a nossa performance. Ela é rigorosa, porque ela exige muito mais do que a performance. Não é só você parar de fazer alguma coisa, é o teu coração. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai dizer: por isso digo, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ela é mais rigorosa porque ela, sim, ela olha para os nossos atos. Ela olha para aquilo que nós estamos fazendo. Mas ela é mais branda porque os nossos atos agora são apenas uma consequência da nossa postura de coração. A lei de Deus é uma lei que liberta. E a verdadeira liberdade não é sobre ir a algum lugar, mas é sobre você ter a liberdade de permanecer, de dizer não, de refrear os seus desejos pecaminosos, seja na área sexual, seja lá qual for. Mentira, fofoca, preguiça, avareza, ira, seja lá qual for. Nós precisamos dizer não a isso. E é somente entendendo que a lei de Deus é uma lei que liberta, nós conseguiremos fazer isso. Não é sobre ir a algum lugar, não é sobre eu ser livre para ir para onde eu quiser, mas é ser livre para eu permanecer num lugar, e esse lugar é o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, o versículo 5, Jesus contando ali, fazendo a ilustração acerca dele mesmo, sobre a videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, vocês darão muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então às vezes a gente se engana. A liberdade é poder fazer o que eu quero. Você não pode fazer coisa alguma sem o Senhor. A liberdade está em permanecer em Jesus. A lei de Deus é uma lei que liberta. A lei de Deus é uma lei que nos liberta de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa idolatria.
O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes a nossa piedade pode ser uma idolatria. Talvez você é o tipo de pessoa que nunca vai confessar um pecado, porque você idolatra a sua piedade. Você está pecando. Eu gosto de um pensamento do Charles Spurgeon, que ele diz assim: que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir no caminho para o inferno. A lei de Deus vem para nos trazer liberdade. A lei de Deus vem para incomodar o nosso coração e nos libertar daquilo que está nos aprisionando. Em primeiro lugar, a lei de Deus é uma lei íntegra. Em segundo lugar, a lei de Deus é uma lei que liberta. Em terceiro lugar, a lei de Deus é uma lei justa. Versículo 13 de Tiago 2 vai dizer: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Consideremos rapidamente esses dois textos do Sermão do Monte mais uma vez. Mateus 5,7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz, o finalzinho da oração do Pai Nosso: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Se nós pegamos esses textos de forma corrida, isolada, sem o contexto geral do que a Escritura nos ensina, sem considerar que a lei é uma lei íntegra, nós podemos afirmar aqui que a misericórdia que eu alcanço parte de eu ter sido misericordioso. Então, se eu for misericordioso, Deus é obrigado a exercer misericórdia sobre mim. Ou, se eu perdoar, Deus vai ter que me perdoar, não importa o que eu fizer, porque eu perdoei. É o que o texto está dizendo. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas será que é isso que o texto está querendo nos dizer? Ou será que esse pensamento não é fruto de uma leitura equivocada, para não dizer mal intencionada muitas vezes? Porque se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, seja consciente ou inconsciente, nós gostamos de fazer é achar que nós temos o direito de colocar Deus contra a parede. Deus, eu fiz, agora tu faz tua parte. Quem somos nós? Além do pó. Quem somos nós? Aqueles que levantamos a voz, enchemos o peito para exigir algo daquele que colocou o ar no nosso pulmão. Quem somos nós para achar que podemos exigir algo de Deus? A justiça, a lei de Deus é uma lei justa, e a justiça que a lei de Deus nos ensina, ela não é uma justiça própria, não é uma justiça própria do ser humano. Não é porque eu fui misericordioso então que eu alcanço misericórdia. Porque a pergunta então que eu preciso fazer é: como eu consegui ser misericordioso? Porque cá entre nós somos ruins. Nós somos ruins. A gente é bicho difícil. Nós somos birrentos, nós somos mimados, ingratos. Nós somos pecadores, o nosso coração é mau. Se o nosso melhor amigo, as pessoas que mais nos amam, soubessem das coisas mais escuras que estão no nosso coração, talvez elas não olhassem mais a nossa cara. Nós somos maus. Não é uma justiça própria. Como então alguém tão mau como eu pode exercer misericórdia para então alcançar a misericórdia? Como alguém então tão mau como eu pode perdoar alguém para que então também seja perdoado? Como alguém como eu pode fazer isso?
Jesus conta uma parábola muito didática sobre isso. A parábola do servo incompassivo. Aqui o ensino da parábola é que nós só conseguimos perdoar quando nós entendemos que nós fomos perdoados. Nós só conseguimos derramar o puro perdão sobre a vida de alguém quando nós recebemos da parte de Deus esse perdão. Porque o perdão nada mais é do que uma manifestação de amor. E quem é amor? Deus. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não está amando. Deus é amor. O conceito de amor está em Deus. Toda e qualquer manifestação de amor que não flui de Deus é um amor corrompido. É uma faceta suja pelo pecado desse amor. Nós só conseguimos exercer isso porque Deus exerceu isso em nós primeiro. Você só vai conseguir perdoar ou exercer misericórdia sobre alguém porque Deus fez isso com você. E a pergunta que fica aqui é: você entende que você foi perdoado? Você entende que Cristo perdoou você dos seus pecados? Você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Ele, assim como o ladrão na cruz? Que o relato é claro, os dois chegam debochando de Jesus. Mas naquele momento, ao longo do tempo que eles estão ali na cruz, um se arrepende. Inclusive olha para o outro e diz assim: não faça isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que nós temos essa consciência? Será que nós chegamos diante do Senhor pedindo perdão e temos a convicção de que fomos perdoados por Ele? Porque assim nós conseguiremos perdoar. É isso que Jesus está ensinando. Será que nós entendemos o que o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, nos ensina quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Por isso que nós não somos consumidos pela sua ira. Que é por causa da misericórdia de Deus que eu e você estamos vivos aqui nesse momento. É pela misericórdia de Deus que nós estamos respirando. É pela misericórdia de Deus até que nós sentimos dor. Eu estou com dor na minha mão faz mais de uma semana. Que bom, eu tenho mão. Será que nós entendemos que nós fomos alcançados por essa misericórdia? Que nós não recebemos aquilo que nós merecemos? Porque o que nós merecemos é a condenação. E é por isso que a gente não condena os outros. Porque nós somos alcançados por essa misericórdia. Então quando Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, o que Jesus está nos ensinando é que o misericordioso já foi alcançado por isso. E é por isso que ele vai alcançar isso lá no final. Porque a obra do Espírito Santo já começou na vida dele. E aquele que começou a boa obra vai completar. Vai completar até o final. Isso está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. A lei de Deus é uma lei justa. Deus não é parcial. Deus condena o pecado. Deus se ira contra o pecado. Deus o julgará, o pecado e o pecador. Porque não vai ser o pecado que vai ser jogado no inferno, é o pecador. Se a lei de Deus é uma lei justa, eu quero que você considere comigo o texto de Provérbios capítulo 17, versículo 15. Provérbios 17, versículo 15, vem depois dos Salmos. Provérbios, capítulo 17, versículo 15.
diz assim: vamos esperar mais um pouco. Ainda ouço o barulho de páginas. Provérbios 17, versículo 15. O texto diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Tratar como inocente aquele que é culpado e tratar como culpado aquele que é inocente é uma coisa que Deus odeia. É isso que está escrito no texto. É isso que faz parte da lei de Deus. Uma lei justa. Deus não condena o inocente e nem absolve o culpado. A lei de Deus é uma lei justa. Mas eu e você, nós somos culpados. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um sequer que busque a Deus. Todos nós somos culpados. E se a lei de Deus é uma lei justa, e essa lei diz que o Senhor odeia aquele que absolve o ímpio e condena o justo, como que ele poderia fazer uma coisa dessa? Como que o autor da lei poderia quebrar essa lei? Seria ele injusto então? Seria nosso Deus um Deus injusto, deixando eu e você vivos, para muitas vezes blasfemar mais uma vez na cara dele, para muitas vezes ignorá-lo por mais um dia? Deus é justo, e é por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, o versículo 15 diz assim: por essa razão. Por que razão? Porque Deus odeia que o ímpio seja absolvido e o inocente seja culpado. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O versículo 22 de Hebreus 9 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós não podemos cair no erro de achar que Deus está absolvendo o culpado, porque eu e você somos culpados. Deus não absolveu o pecador. Deus não absolveu o culpado. O castigo da culpa, o salário do pecado, que é a morte, foi pago. Toda a ira de Deus, que é o castigo pelo pecado, foi derramado em Cristo Jesus. Cristo Jesus recebeu em si o castigo daqueles que creem no seu nome. A lei de Deus é uma lei justa. O nosso Deus é um Deus que não absolve o culpado. Portanto, todo pecado será condenado. Todo pecado receberá o seu castigo. A pergunta que fica é:
Cristo morreu em seu lugar? Porque se você crê que Cristo morreu pelos seus pecados, Ele pagou o preço pelos seus pecados. Houve redenção na sua vida. Mas se você não crê em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: Deus odeia e não vai fazer que o ímpio seja absolvido. A lei de Deus é uma lei justa. E Ele cumpre a lei em Jesus Cristo. Ele disse que o pecado teria um castigo, e o pecado teve o seu castigo em Jesus Cristo. E isso para todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Então não diga apenas que você acredita. Não diga apenas que você crê nisso e vive de uma forma completamente contrária. A lei de Deus é uma lei justa. A lei de Deus foi cumprida plenamente por Jesus. O nosso pecado caiu sobre Jesus, para que a justiça de Jesus caísse sobre nós. Eu quero ler ainda mais um texto com você, que está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. O texto diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, também seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A nossa impiedade, os nossos pecados nos lançaram para longe de Deus. Estávamos sob a ira de Deus, o castigo de Deus. E o Deus justo disse que condenaria. Mas Ele mesmo proporciona salvação. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. E é mediante o sangue de Jesus Cristo que nós somos reconciliados por Deus. A primeira aliança, que era a aliança da lei incompleta, da lei que não tinha encontrado ainda o sentido pleno, dizia que você pecou e você tem que morrer. A nova aliança, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, nos ensina que Ele morreu pelos nossos pecados. Por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para a lei de Deus da maneira que ela é. Uma lei que é íntegra. Uma lei que liberta, não aprisiona. Uma lei que é justa. E que bom que não é uma justiça que provém de nós, mas sim de Deus.
Porque se essa justiça viesse de nós, seria insuportável viver aqui nessa terra. Se nós olharmos para as nossas mãos, para as nossas obras, inclusive para as nossas boas obras, sem fixar os olhos na eternidade, será impossível viver aqui nessa terra. Portanto, vivamos com alegria a lei de Deus. Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma, refrigera a alma, restaura a alma. Salmo 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. A lei de Deus não é um peso. Se o fardo que você está carregando é pesado, não é o fardo de Jesus, é o teu. Porque o fardo de Jesus é brando, é leve, mas ele também é ainda mais profundo. Eu quero orar com você. Quero convidar você a se colocar em pé e nós iremos responder a esse sermão cantando sobre isso, cantando que ainda que todas as coisas passem, e elas vão passar, a lei de Deus permanecerá. Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento de todas as coisas, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é um só, o mesmo hoje e sempre. A lei de Deus é justa. A lei de Deus traz liberdade. A lei de Deus, ela é íntegra. Que não vivamos os mandamentos do Senhor como algo pesado, porque é nele, é na lei dele que nós encontraremos a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Porque eu não sei o que há de mais, qual seria a melhor notícia que nós poderíamos receber, senão a que nós estávamos mortos, mas Deus nos trouxe vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te agradecer pela Tua lei, a Tua lei que é íntegra, a Tua lei que liberta, a Tua lei que é justa. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chama para depositar a nossa confiança no Senhor e não em nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou para isso. Obrigado porque aqui nessa igreja o Senhor tem despertado pessoas para um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. E eu peço a Deus que aqueles que ainda não fizeram isso, que o Senhor desafie, que o Senhor faça um apelo ao coração daqueles que ainda precisam dar um passo a mais rumo ao Senhor, rumo à maturidade. Então não importa o lugar que nós nos encontramos essa noite, se ainda não temos convicção a respeito da nossa fé, que o Senhor nos ajude a firmar os nossos passos. Não importa se nós já estamos há tempos aqui dentro dessa igreja, ouvindo domingo após domingo sermão sobre a Tua palavra, que hoje seja o dia que a gente dê um passo a mais para a maturidade, que possamos nos relacionar com a Tua lei da forma que o Senhor deseja. Ela ilumina o nosso caminho, ela lança luz para os nossos passos. Essa é a Tua palavra, essa é a Tua lei. Que possamos viver dessa forma, que possamos anunciar as maravilhas da Tua lei. Uma lei que nos liberta do pecado, uma lei que nos liberta da acusação, uma lei que nos deixa livres, uma lei que traz leveza para a nossa vida, é uma lei que traz a mente de Cristo para nós. Desperta-nos, Senhor,
Desperta-nos para um relacionamento correto, bíblico, com a Tua lei. Que essa palavra, que esse sermão, que essa porção da Tua Escritura, aquilo que nós aprendemos hoje, fique guardado em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, terra angular. Voltou a respirar. Respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, declaramos o Senhor de coração, Jesus te amamos. Tua esperança, órfão achou uma que era perdido, sem compreender Jesus. Tu és o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua luz. Tu que és, respondemos a Ti com amor, Te cantamos, como te amamos, te adoramos, de coração, Jesus te amamos, como te amamos, te nossa fé foi devoção, demos aos teus pés, ó Jesus. Nossa fé foi devoção, demos aos teus pés, ó Jesus. Nossa fé foi devoção, demos aos teus pés, ó Jesus. Nossa fé devoção, demos aos teus pés, ó Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Amém, Jesus. Antes de nós orarmos mais uma vez para irmos para as nossas casas, quero enfatizar mais uma vez aqui então um encontro no sábado às 17 horas para novos membros ou os interessados e até os curiosos também. Podem chegar junto aí, vai ser um tempo muito legal.
Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua lei, que nós encontramos a plenitude dela em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo nós temos liberdade. A Tua palavra nos ensina que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que possamos viver pela lei que liberta, lembrando que Cristo pagou o preço em nosso lugar. Possamos ter essa consciência e praticar isso na nossa semana. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e um bom restinho de domingo.